Olá, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Estou aqui. Estou aqui para conversarmos sobre o quê? Sobre o quê? Direito previdenciário. Aê! Uhul! Não? Muito bem. E hoje nós vamos conversar sobre a finalidade e os princípios básicos de previdência social. A finalidade da previdência social e seus princípios básicos, ok? Mas só vamos falar hoje somente sobre dois princípios, tá? Porque senão vai ficar muito longo aqui, né? Mas antes de conversarmos, por favor, já vai sentando o dedo no like, porque o YouTube vai recomendando esse canal para outras pessoas. E aí nós vamos o quê? Nós vamos o quê? Quem acompanha já sabe, dominar o mundo, não é mesmo? Se inscreva no canal, escolhendo o sininho nas opções todas, para não perder nenhum vídeo desse camarada aqui, ok? Beleza? Bora lá? E aí, a finalidade da Previdência Social. Primeiro, Previdência Social, como nós já vimos, é um dos pilares da assistência social? Não, não é da assistência social. Previdência Social é um dos pilares da Seguridade Social. Junto com quem? Com a assistência social e com a saúde, que é o SUS. Só que temos um diferencial aqui entre Previdência Social, assistência social e o SUS. Qual é essa diferença? É que a Previdência Social é a única de caráter o quê? Contributivo, não é mesmo? Então preste atenção aí na finalidade da Previdência Social, trazida lá no artigo 1º da Lei de Benefícios. Qual é essa Lei de Benefícios? É a Lei 8.213/91, beleza? E vamos ler junto o nosso artigo 1º. Eu abri aqui na tela do computador para ler junto com vocês. Vou ler o artigo todo e depois nós vamos destrinchar esse artigo, ok? Pedindo para vocês prestar atenção em alguns pontos chaves que eu vou chamar a atenção aqui. Veja lá, artigo 1º. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço em cargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Feito isso, vamos destrinchar esse artigo 1º aqui, que traz ali a finalidade da Previdência Social. Olha lá, a Previdência Social, mediante contribuição, primeiro ponto-chave aqui, contribuição, de modo que é o único dos pilares da Seguridade Social que exige contribuição. A assistência social não exige contribuição, o SUS não exige contribuição. Então, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários. Quem são os beneficiários aqui? São, dividido aqui em dois, segurados e dependentes. Veja bem, segurados e dependentes. Segurados, aqueles que pagam o INSS. Dependentes desses segurados também têm direito à prestação da Previdência Social, mas não a todas, como nós veremos aqui. Meios indispensáveis de manutenção. Veja aqui que os meios indispensáveis de manutenção, esta parte aqui, tem a ver com o princípio da seletividade e distributividade na prestação de serviços e também tem a ver com o princípio da universalidade de participação nos planos e objetivos da Previdência Social. Um contrapondo o outro, um com uma balança, equilibrando o outro, ok? Hoje nós não veremos o princípio da seletividade e da distributividade na prestação de serviço. Veremos apenas o princípio da universalidade, da uniformidade e equivalência às populações urbanas e rurais. Mas só dando um adendo aqui, mediante os meios indispensáveis de manutenção, e aí vem os benefícios concedidos aos segurados por motivos de incapacidade, auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio acidente,
ok? Por motivos de incapacidade, desemprego involuntário, também devido ao segurado da Previdência Social, seguro-desemprego. Idade avançada, aposentadoria por idade, seja a população urbana, seja a população rural, não é mesmo? Seja também ali ao deficiente físico, mental ou intelectual grave. Tempo de serviço, ok? Tempo de serviço, seja ao trabalhador numa atividade comum, seja aposentadoria especial, mas veja que a aposentadoria especial aqui, antes da reforma, quando não se exigia a idade mínima. Eu estou falando aqui, antes da reforma. A aposentadoria do professor e a aposentadoria do deficiente. Encargos familiares, salário, maternidade. E aqui são os benefícios, esses aqui que eu falei, devidos ao segurado da Previdência Social. Agora, dividindo aqui, prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Aqui nós estamos falando dos dependentes do segurado da Previdência Social. Auxílio reclusão devido à família do segurado preso, família de baixa renda, e a pensão por morte, devido aos dependentes do segurado falecido. Em alguns casos, a dependência econômica é presumida, e em outros casos tem que se comprovar essa dependência econômica, não é mesmo? Então, veja, destrinchamos o artigo aqui. Veja que somente aos dependentes que não pagam o INSS, dependente ali, podem não estar pagando o INSS, somente é devido a eles o auxílio reclusão e a pensão por morte. Veja que, para ter direito de receber aposentadorias, benefícios por incapacidade, vai ter que contribuir para com o INSS via de regra. Por que eu digo via de regra? Porque é diferenciado aqui se for a atividade rural, segurado especial, onde tem que se provar ali a atividade especial, atividade rural, melhor dizer. O segurado especial tem que comprovar a atividade rural. E agora nós vamos ingressar no princípio da universalidade de participação nos planos previdenciários. E esse princípio da universalidade, ele não é um princípio só de direito previdenciário, não é só um princípio da Previdência Social. Ele é um princípio da Seguridade Social como um todo. Ele abrange o SUS, ele abrange a assistência social, ele abrange a Previdência Social. O SUS é destinado a todos aqueles que necessitarem da sua tutela, da sua proteção, de ser consultado por um médico ali do SUS. E também a assistência social, também diz a lei, é dada a todos aqueles que dela necessitarem, óbvio, comprovando ali o requisito de pobreza, o requisito da miserabilidade, por assim dizer. Já a Previdência Social, devemos ter uma atenção maior aqui, porque é a única, como já falamos no início da nossa conversa, que exige contribuição. Veja, a Previdência Social mediante contribuição. E aí alguns doutrinadores até dizem que o princípio da universalidade não é afeto à Previdência Social. Mas acontece que é afeto sim. Por que eu digo isso? Porque apesar de ter um caráter contributivo, ela engloba todo mundo. Basta dizer que, a partir dos 16 anos de idade, o cabra pode contribuir como segurado facultativo, não é mesmo? Não necessitando trabalhar. Ora, se pode contribuir como facultativo, se ele tem a escolha de contribuir, ainda que ele não seja obrigado a contribuir, veja que está aí presente o princípio da universalidade de forma a abarcar todos da população. Ok? Era isso que eu tinha a dizer sobre o princípio da universalidade. E agora vamos falar do princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios previdenciários e dos serviços ali às populações urbanas e rurais.
Muito embora fale as populações urbanas e rurais, acredito que esse princípio da uniformidade e equivalência deve ser empregado para todos, ok? Indistintamente. Por quê? Veja bem, esse princípio ele está ali arraigado no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que é vedado a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários. Ok, beleza, tudo bem, nos ressalvados casos de lei complementar, em que fala sobre redução de idade e tempo de contribuição para os que estão acometidos de deficiência física, mental ou intelectual, beleza? E também para os que estão expostos a agentes físicos, químicos, biológicos ou a combinação destes. E aqui nós estamos falando do quê? Da aposentadoria especial, que no início da nossa conversa eu coloquei ali a aposentadoria especial como uma modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição, não é mesmo? Só que dando ênfase que isso era antes da reforma, porque agora com a reforma previdenciária passou-se a exigir a idade mínima além do tempo de contribuição. E agora com a reforma não posso colocar a aposentadoria especial como uma modalidade de aposentadoria do tempo de contribuição. Mas a especial prevê redução tanto na idade, se formos comparar com a idade mínima exigida após reforma, 62 anos mulher, 65 anos homem, quanto no tempo de contribuição, não é mesmo? Então, por conta desse artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal, que exige, não, que permite essa diferenciação. Existe alguma outra diferenciação que podemos citar aqui, porque o artigo 201, parágrafo 1º, só fala no caso de deficiência, né, aposentadoria PCD, e no caso de aposentadoria especial. E falando na forma de lei complementar. E eu digo para você que existe sim, meu camarada, a população rural. A população rural tem um critério diferenciado para a concessão do benefício. Mas, Baso, você acabou de ler que é vedado a concessão de requisitos e critérios e fala no princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Como você está me dizendo que há diferenciação aqui? Veja bem, muita calma nessa hora. Quando se fala em uniformidade e equivalência aqui à população urbana e rural, lê-se o critério da igualdade não formal, mas sim da igualdade material, que diz lá, tratar os igualmente os iguais, na medida de suas igualdades, mas também tratar desigualmente os desiguais, nas justas medidas das suas desigualdades. E, historicamente, houve diferenciação entre população urbana e rural, a permitir que lá no artigo 195, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal, permitisse que o trabalhador rural em regime de economia familiar e em pequena propriedade rural de até 4 módulos fiscais, sem a contratação de empregado definitivo. Leia-se, pode ter empregado, mas esporadicamente. Então, pode ser sim com a ajuda de terceiros. Comprove o exercício dessa atividade para fins de prova, para se pedir os benefícios da Previdência Social, ou seja, benefício não só a aposentadoria por idade rural, mas também a aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, pensão por morte, né? Vai ter que fazer prova dessas atividades aí. Por que vai ter que fazer prova? Abrindo lá, no artigo 195, parágrafo 8º, está dizendo o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, e também aqui, viu, o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, e aí, dependentes, pensão por morte, ligou? Tá ligado?
que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes. Então, portanto, pode ter empregado. O que não pode ter é empregado permanente. Em tempo de safra, pode contratar ali. Contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. E a lei fala que como que se comprova? Juntando meios de prova de atividade rural, a declaração de atividade rural, contratos de parceria agrícola, contrato de arrendamento, tudo que faz prova ali de que exercia atividade rural, prova testemunhal, enfim. Então veja que é um requisito, é um critério diferenciado para a concessão de benefício previdenciário, mas veja que é permitido porque o próprio legislador constituinte assim o quis, não é mesmo? Então, esse é o princípio da equivalência dos benefícios previdenciários às populações urbanas e rurais, né? Princípio da uniformidade e da equivalência, ok? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fui, vazei. Até logo e até a próxima aula, onde nós vamos falar do princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Beleza? 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 Da irredutibilidade do valor dos benefícios, da forma de preservar o poder aquisitivo. Nós vamos falar sobre esses dois princípios na próxima aula, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu fui, vazei. Tchau!